Cinetose, isso mesmo. O assunto desse vídeo faz a barriga de muita gente embrulhar. Hoje eu quero falar sobre enjoos em carros elétricos. Esse foi um assunto fascinante. Eu tive um colega que se sentia mal em carros elétricos e vi em alguns grupos que a gente participa esse assunto aparecer. E aí eu quis me aprofundar, como de costume aqui no canal. Eu fiz uma busca muito profunda para entender sobre isso. Carros elétricos causam mesmo enjoos? Se sim, quais são as causas? A gente tem que se preocupar com isso, é algo muito sério. Eles vão trazer problemas de saúde mais sérios para a gente no futuro. Então as montadoras já estão fazendo algo, nós como motoristas podemos fazer algo ou não tem o que fazer. Então assim, um vídeo muito denso. Como de costume, eu fui muito a fundo numa série de estudos. Eu li eles, tá, gente? Eu faço a moda antiga, tá? Quando vocês veem um vídeo aqui, até por isso que às vezes eu consigo lançar tão poucos vídeos. Eu realmente pesquiso. Isso aqui não é prompt de chat GPT, de não sei o que eu escrevo lá e ele manda roteiro. Muito pelo contrário, é feito a moda antiga. Bunda na cadeira e pesquisa. Então vamos lá. Primeira coisa. Enjoo em carro elétrico. Existe ou é mito? Ou as pessoas estão imaginando? Existe. É fato, tá? Cinetose, que é o nome desse fenômeno, seria a condição negativa que vem do movimento. Isso existe. O mais comum que a gente tem é o caso dos marinheiros, né? Quando você não é acostumado e você vai ao mar num navio, você passa mal. E o outro extremo que a gente está vendo muito hoje em dia são aqueles óculos de realidade virtual. Muita gente não consegue jogar aquilo, muita gente tem dificuldade de brincar com aquilo porque se sente mal, passa mal mesmo, enjoa usando óculos. Eu mesmo passava um pouquinho mal e depois isso melhorou e a gente vai falar um pouquinho disso. O que está acontecendo nesses dois casos, tá? Notem que a gente ainda não falou de carro elétrico, tá? O que está acontecendo nesses dois casos onde as pessoas passam mal? O nosso cérebro, ele é uma máquina fantástica, né? É uma coisa assim do outro mundo. Nosso sistema como um todo, né? Nós como seres humanos. Então nós somos cheios de sensores. Então nós temos uma série de sensorização, nós estamos recebendo uma série de informações do meio e o nosso cérebro usa essa informação para processar, para chegar a algumas conclusões. No caso do navio, existe uma confusão nesse sistema porque, principalmente se você estiver dentro da cabine do navio, você está dentro da cabine, seus olhos não percebem o movimento, está tudo estático, mas você está sim se movimentando, o seu corpo está percebendo que tem movimento. Há uma dissociação entre os vários estímulos que o cérebro recebe. E ele percebe, cara, tem algo de errado. Isso gera enjoo. O caso da realidade virtual é o inverso. O seu corpo está estático, você está parado, mas os seus olhos estão dizendo ao seu cérebro, não confia no corpo não, esses sensores dele estão errados, eu estou vendo, eu estou caindo, eu estou andando num carro em alta velocidade, ou seja, é uma confusão de sensorização para a qual nós não estamos acostumados. Isso gera enjoo. Então, no caso do carro elétrico, tem a ver com isso e já a gente já se aprofunda. Então assim, só para dizer que com essa explicação, a gente já joga no lixo metade, ou talvez mais da metade das explicações que as pessoas normalmente trazem. Não tem a ver com a bateria, não tem a ver com o campo eletromagnético, não tem a ver com o tipo de química, não vai gerar leucemia, como acreditam, eu já vi algumas pessoas. Novamente, conteúdo sensacionalista vende, tem gente querendo o seu clique, querendo o seu dinheiro. Então, quando o assunto é eletromagnetismo, existe muito blá blá blá, até hoje existe muito pseudociência em volta, então cuidado com isso, tá, gente? Não tem nada a ver, existe um corpo de pesquisas muito extenso sobre os efeitos do eletromagnetismo no corpo humano. Quando a gente fala em radiação, uma coisa que assusta, e com razão, dependendo da radiação ionizante, por exemplo, dependendo do caso, você vai morrer em segundos. E por outro lado, dependendo do caso, é a radiação que você está recebendo do sol, a radiação que você está no seu dia a dia. Então é um espectro, o espectro eletromagnético é um espectro muito grande e dá para, você tem diferentes situações e dá para o pessoal viajar na maionese. Algumas pessoas exageram por desconhecimento e outras por malícia, tá? Então cuidado com relação a isso. Já se conhece muito bem, mas existe recentemente, que embasaram esse vídeo, uma pesquisa muito detalhada da Organização Mundial de Saúde, olhando para exposição de campo magnético, uma pesquisa recente. Novamente, pesquisas nesse sentido são várias, é importante elas serem atualizadas porque a nossa exposição está sempre mudando. E existe também um estudo alemão que olhou especificamente para o carro elétrico e para os níveis de exposição eletromagnética no carro elétrico.
Basicamente, não há diferença entre um carro elétrico e um carro a combustão moderno em termos de exposição, tá? Então, esquece essa parte, tem a ver mesmo com o movimento. E o que acontece no carro elétrico que faz com que ele seja pior ou aparentemente pior do que o carro a combustão? Acreditem, não tem nenhuma comprovação que o carro elétrico seja de fato pior do que o carro a combustão. Aí agora vocês falam, peraí, Leandro, não faz o menor sentido, porque a gente está falando de carro elétrico, a gente está falando que tem mais gente passando mal, e você está falando que pode ser igual? Sim, em várias pesquisas indicam que talvez esses efeitos de confusão no cérebro, essas desacelerações, acelerações, esse vai e volta, sejam indutores de enjoo em pessoas mais suscetíveis nos dois casos. Mas tem um detalhe no carro a combustão. No carro a combustão, você está treinando isso desde a sua infância, você anda nele desde que você é criança. Então o seu cérebro já está recebendo esses vários sinais para prever e para entender que essas diferenças nos vários sensorizações, nos vários estímulos são naturais. E o carro elétrico, por ser novo, nosso corpo ainda não acostumou. Assim, a maioria de nós começou a andar há poucos anos. E quais são esses estímulos que confundem o nosso cérebro? É um conjunto, tá? A ciência tem se aprofundado no olhar para isso. E um dos estudos que olham especificamente para carro como um todo, é um dos mais completos que eu encontrei. Eles olharam para mais de 600 artigos científicos e buscaram fazer uma meta-análise. Meta-análise é uma das melhores coisas que você pode fazer em ciência, tá? É quando você pega... Aqui eu vou falar bem resumido, tá, gente? É quando você pega vários estudos e você faz uma análise, além de uma análise qualitativa, quantos os dados matemáticos permitem, você pode fazer uma quantitativa, ou seja, combinar ali dados e fatores e chegar num grande estudo, somando aqueles, revisando todos aqueles outros, né? Isso de maneira bem resumida, tá, gente? Então, ele olha para um total de 600, mais de 600 artigos, sintetiza mais de 60 deles e faz para meta-análise cerca de 30. Então, assim, é muita informação que esse artigo que está aí no link traz. E ele é legal porque ele fala desses vários causas que podem fazer o enjoo, né? Então, por exemplo, desaceleração brusca é uma delas, ou seja, você acelerar muito bruscamente, desacelerar muito. Note que no carro elétrico, o torque instantâneo e o freio regenerativo podem tornar esse perfil ainda mais agressivo e diferente daquilo que o seu cérebro pode estar acostumado. Esse é um. O som, nós seres humanos, nós somos muito adaptativos. Então, quando você percebe aquele ronco do motor e o seu cérebro já fala, vai vir uma aceleração aí. E aí a pessoa percebe aquilo e já se prepara, mesmo que de maneira inconsciente. Então, assim, o carro muito silencioso, isso é um problema. Notem como isso vai voltar para o carro elétrico, né? Outra questão. Também, se você está vendo o horizonte, o nível de engajamento que você tem com telas. À medida que as telas vão ficando mais presentes no carro, então você olhar para aquilo é algo que confunde o seu cérebro, porque a tela é algo que não tem movimento e o seu corpo está percebendo o movimento, isso causa enjoo. Então a gente falou de alguns aqui para dizer que, primeiro, é real, tem a ver com o perfil de aceleração, com os sons que o carro vem. Aqui outro mito, eu já vi algumas pessoas falarem que o chamado AVAS do carro, AVAS, serve para diminuir esse enjoo. Não serve, tá? O AVAS, a função dele é fazer barulho do carro para ele ser mais seguro para o pedestre, para as pessoas que estão andando, alguém que está de moto, para ele fazer um barulho e as pessoas perceberem isso e não serem atropeladas, né, por distração, já que eles são tão silenciosos. Mas com o assunto áudio, existem sim alguns fabricantes, não são todos, que estão colocando barulho na cabine, que são barulhos para você prever que o motor vai acelerar ou não. Esse é um das coisas que as montadoras estão fazendo. Outras são a calibragem do perfil de aceleração e desaceleração para mais parecer com um carro a combustão. E a terceira, que também é muito importante, é a calibragem das vibrações que você tem ali. Como é que você calibra, se você faz o acerto da suspensão, que tipo de vibração você vai ter na sua cabine ou não. Isso é muito importante. E agora, a parte principal do vídeo. Tá, a gente falou o que é, falamos o que não é, que é muito importante. Se alguém aparecer com algum blá blá blá, esquece, tem pesquisa, estou colocando o link, mas é muitas pesquisas mesmo, coloquei só das principais. Se as pessoas falarem que também não tem jeito, é isso mesmo, vamos lembrar do que as montadoras estão fazendo, mas mais importante, o que eu tenho o meu carro, o que eu posso fazer? Primeira coisa, isso vai variar se você está como passageiro, se você está andando de Uber, enjoa muito, vai fazer uma viagem longa, ou é o seu carro da sua família. Primeiro, se você passa mal fácil em carro, se você enjoa, por incrível que pareça, dirija. Dirigindo você quase nunca vai passar mal. É mesmo.
Isso os números mostram. Mesmo pessoas altamente suscetíveis a passar mal, quando elas assumem a direção, raramente isso acontece. Por quê? Porque elas já estão prevendo, o cérebro está engajado naquela atividade e qualquer movimento que é feito não é surpresa para elas. Elas que viraram, isso eu estou falando obviamente em direção não autônoma, né? Elas que viraram, elas que frearam. Então, se puder, dirija. Segundo, calibre o seu uso do freio regenerativo, daquele acelera e para. Talvez num primeiro momento você usar ele mais fraco ou desligado. Eu tenho um vídeo só sobre freio regenerativo, eu acho um recurso fantástico, acho que vale a pena você se acostumar, mas no primeiro momento talvez valha você usar um pouquinho menos. Cuidado com leitura de telas, ficar fixo no olhar, prefira olhar para o horizonte, porque isso ajuda o seu cérebro a entender a natureza do movimento. Existem já nos celulares Apple um recurso que ele coloca ali que é muito legal e tem a ver com isso que a gente está falando. Ele replica o movimento para o seu cérebro entender, não, realmente essa tela não está parada, ela está movendo junto com o carro. Esse recurso diminui sim o enjoo. Para Android, eu sei que já tem aplicativos que fazem isso, eles ainda não têm dentro do sistema operacional, como é o caso da Apple. Se você também for andar, prefira, ao invés do ar-condicionado, a ventilação natural e forte. Essa ventilação, além de não deixar o ambiente abafar, esse vento te dá essa sensação, te ajuda a calibrar nessa sensação de movimento. E aquelas óbvias que parecem que é exagero, mas não é. Se você dormiu mal antes de uma viagem, cuidado. Se você está mal hidratado, isso é comprovado em pesquisas, tá? Isso indica. E o mais importante, se alguém está passando mal da sua família ou algum passageiro, se você é motorista de um, primeiro, entenda que isso é de verdade, algumas pessoas são mais suscetíveis sim, e entenda que é possível para a maioria das pessoas se acostumar, para a maioria, tá? Isso não é geral. E em psicologia você tem dois tipos de exposição, tá? Cuidado, você pode ir para uma exposição controlada, onde a pessoa está calma, ela sabe que vai ser pouquinho, ou você pode ir para uma traumática. E existem pessoas que, às vezes fez uma viagem muito longa, passou muito mal, depois ela queria, só de pensar no carro, ela já começa a ter um enjoo, que aí não é nem mais referente ao movimento, é realmente a palavra é essa, é quase um trauma que a pessoa tem, então cuidado com isso, tá? Exposição, vai acostumando, mas vai com calma, vai com tranquilidade e óbvio, eu sou engenheiro, gente, não sou médico, então se você enjoa demais, se é algo muito excessivo, procure um médico, porque por incrível que pareça também existem tratamentos variados para isso, muito legal, isso não é a minha área, mas seja medicamentoso, seja de exposição, por que pareça, tem muita coisa que pode ser feita. Mas é isso, um assunto fascinante, como de costume, que é a máxima aqui do canal. Se a gente não tem o conhecimento, a gente se rende a explicações fáceis, fantasiosas, e isso pode ser muito nocivo e pode criar uma ideia errada. O importante é entender o fenômeno, é um fenômeno natural, é um fenômeno milenar. Os marinheiros na Grécia Antiga sofriam a mesma coisa que a gente sofre agora no carro elétrico, só mudaram os parâmetros, e tem sim como para a maioria das pessoas acostumar, e os fabricantes também entendem esse problema e têm a cada geração de carro tentado minimizar ele. É isso, gente, eu espero não ter enjoado vocês com esse assunto do vídeo, é um assunto que eu acho fascinante, e só passando para agradecer muito as pessoas que estão se inscrevendo no canal. Tem sido uma alegria voltar com o canal, que é um hobby que estava parado há 12 anos. E assim, tem sido uma grande diversão. Obrigado pelos comentários, pelo apoio. E eu não ia falar nada, mas eu tenho, porque seria deselegante com as pessoas que já viraram membros, tá? O YouTube, ele tem algumas funcionalidades para quem quer apoiar o canal. Eu falei, deixa eu ativar isso, eu acho que, quem sabe, no futuro eu uso. Mas já apareceram uns malucos que viraram membro, tá? Não tem nenhum grande benefício, não vai ter sessão de fotos, não vai ter passeio para Disney comigo. É só uma maneira de quem pode, claro, e quem quer, apoiar o canal. Então, assim, como alguns malucos já decidiram virar membros, eu só tenho que agradecer o apoio. E assim, independente se você pode ou não, continua seguindo. Se você se inscrever, se você compartilhar em outros grupos, já está ajudando demais o canal e tem sido muito legal. Aquele abraço.